ordens internas que foram emitidas pelas mais altas patentes da autoridade chinesa militar, encontraram resistência no nível orgânico, no nível básico da tropa, depois do expurgo de 2 dos maiores generais do país, de acordo com várias fontes próximas do Exército de Libertação Popular, que falaram ao Epoch Times, Exército de Libertação Popular, o Exército Chinês. Isso depois, então, desses expurgos, do vice-presidente da Comissão Militar Central, Jiang Youxia, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Liu Jianli, os dois sob investigação, os dois, então, fora de combate, expurgados no Partido Comunista Chinês, em meio a um contexto mais amplo no qual a Comissão Militar Central conta com apenas 2 membros ativos de 7 cadeiras. O resto parece ser palco de especulação quanto a disputas partidárias e facções ali dentro. O que essas fontes dizem é que a insatisfação entre a tropa com a estrutura de comando e a falta de clareza, conforme expurga um, entra outro. Por exemplo, Huan, uma fonte chinesa que usou só o sobrenome para falar com o Epoch Times por medo de represálias, disse à matriz americana então que a liderança de topo da Comissão Militar Central agora foi reduzida a 2 figuras, o próprio Xi Jinping e um indicado dele, Jiang Xingmin. Dentro das Forças Armadas, essa fonte fala a remoção de Jiang Youxia e Liu, ambos oficiais de carreira, que estão na estrutura do Exército de Libertação Popular, foram interpretadas como um expurgo político concentrado, visando ressentimento em vários teatros de comando e desorganizando a situação. Isso é só uma das fontes, conforme outras, incluindo um militar da ativa, falam que a atitude das tropas é de desdém e que depois dos expurgos, conforme era ordenado que as tropas estudassem o pensamento de Xi Jinping e os ensinamentos então do Partido Comunista, a coisa foi ignorada e levada a tom morno. Coisa que, como a gente falava, se diz seria impensável anos atrás. Para discutir o assunto e entender a coisa no detalhe, a gente conversa com ela, a nossa Emanuele Coure, cobrindo o assunto de perto, editora de China e analista de assuntos internacionais no Epoch Times. Chama para a câmera 2, chama a Manu, a gente conversa na sequência a respeito do assunto. Manu, fontes então falando ao Epoch Times a respeito de desdém nas Forças Armadas quanto às ordens de Xi Jinping e, claro, um lamento por parte da tropa que era muito fiel ao expurgado Jiang Youxia. Ajuda a gente a entender o que essas fontes então dizem agora ao Epoch Times. Bom, Marcos, muito boa tarde, obrigada por me receber, boa tarde também para a nossa audiência. Bom, resumidamente vou trazer algumas das informações aqui, porque a gente tem várias informações sendo divulgadas pelo Epoch Times nos últimos dias, até quem acompanhou a live comigo ali no China em Foco sabe que justamente por conta do Epoch Times ter várias fontes ali dentro da China, a gente tem conseguido tirar várias informações importantes. Só que a última matéria que foi divulgada, ela é uma matéria que chamou bastante atenção, porque justamente ela fala sobre a questão da insatisfação no setor militar depois que a gente teve esses 2 últimos expurgos, incluindo Jiang Youxia. E a questão que eles tratam ali é não somente porque muitas pessoas seriam próximas de Jiang Youxia, mas justamente porque a retirada dessas 2 figuras tão importantes ali na Comissão Militar Central, inclusive vale destacar, eles não somente eram membros da Comissão Militar Central, como o Jiang Youxia era um membro também do Politburo, que é o segundo órgão mais importante do Partido Comunista Chinês. E tudo isso, essa retirada dele foi visto com muita preocupação pelo setor militar. Existe um sentimento de muita desconfiança de acordo com essas fontes que comentaram com o Epoch Times. Eu até acho que seria legal se a produção pudesse colocar para a gente, eu não sei se a gente tem essa reportagem aqui, seria interessante a gente colocar aqui na tela para o público também poder acompanhar com a gente sobre, né, que reportagem que a gente está falando, que reportagem é essa, até quem quiser pesquisar sobre isso. Mas basicamente então é isso, existe um sentimento de desconfiança e de ressentimento justamente porque essa figura que no começo era tão próxima de Xi Jinping foi retirada. E agora uma questão interessante foi que, de acordo com essas fontes, os vários setores militares eles foram começando a entender que esses expurgos eles estão acontecendo por uma questão de lealdade e não por uma questão de seguir as leis institucionais do partido, ou seja, as pessoas que estão sendo retiradas ali, basicamente elas estão sendo retiradas porque elas não seriam tão próximas de Xi Jinping, porque para Xi Jinping não interessaria. E até interessante porque um dos pontos que essas fontes destacaram é justamente alguns dos artigos que foram publicados pelo People's Daily. O People's Daily é o jornal oficial das Forças Armadas do Partido Comunista Chinês. E um dos pontos que eles destacaram no dia, justamente, que eles fizeram essa divulgação de que Jiang Youxia seria expurgado, era que
Jiang Youxia teria então minado a estrutura da Comissão Militar Central e como ela se reunia sob as ordens de um único líder, ou seja, Xi Jinping. Só até traduzindo para o público de uma forma mais simples aqui, a gente viu justamente a questão das intrigas que estavam acontecendo entre Xi Jinping e Jiang Youxia nos últimos tempos, com a retirada de vários aliados de Xi Jinping do poder, e essa retirada desses aliados de Xi, elas foram atribuídas a Jiang Youxia. Justamente então por isso que essa publicação do People's Daily, ela se referia sobre essa questão de minar a estrutura da Comissão Militar Central. Mas voltando agora então para essa reportagem, de uma forma simples, o que essas fontes nos passaram é justamente isso, que a Comissão Militar Central, então, eles começaram a emitir algumas ordens logo depois que a gente teve esse expurgo desses 2 altos generais, só que acontece que ninguém ali nos setores militares está obedecendo, pelo menos a maioria das pessoas. Por exemplo, 2 pontos centrais que a Comissão Militar Central emitiu uma nota e pediu logo após esses expurgos foi, primeiramente, que eles se alinhassem com as ideias da Comissão Militar Central, ou seja, obedecessem às ordens deles, obedecessem à estrutura da Comissão Militar Central, que é liderada por Xi Jinping, e eles pediram para que os grupos, as unidades militares, reforçassem o ensino político, ou seja, o alinhamento ideológico dessas pessoas com Xi Jinping, algo que é bastante institucionalizado ali dentro das Forças Armadas. Até vale destacar, no final do ano passado a gente teve o expurgo de Miao Hua, e ele era a pessoa que cuidava, inclusive, desse alinhamento ideológico. Então, só para a gente entender que isso acontece com frequência. E de acordo com essas fontes, nenhuma dessas 2 diretivas que foram, então, emitidas pela Comissão Militar Central estão sendo seguidas, ou seja, boa parte dessas unidades militares não fez reuniões para tentar alinhar politicamente os militares com as ideias de Xi Jinping, e eles não manifestaram de nenhuma forma pública o seu apoio à estrutura da Comissão Militar Central, algo que deveria ter acontecido de acordo com essas fontes e também com os analistas que foram escutados pelo Epoch Times. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Interessante, porque quando a gente fala de desobediência, claro, não é desobediência necessariamente a ordens militares, mas isso é uma coisa clássica no Partido Comunista Chinês, quando a gente fala a respeito de manifestar insatisfação nas Forças Armadas ou descontentamento. Normalmente, ordens de ensino político são aquelas que enfrentam algum tipo de desobediência civil. Bem, nesse caso, desobediência militar, quando existe insatisfação entre a tropa e o comando. Isso é uma coisa que é categoricamente vista na história do Partido Comunista Chinês. Até, Manu, antes de prosseguir, isso é uma breve história, mas que é interessante para a gente compreender essa questão, que é uma coisa que também acontece mesmo na diplomacia do partido. Então eu pude entrevistar a Yi Rong, que é uma dissidente chinesa conhecida, notória. Ela lidera o movimento Tuidan, que coleta renúncias contra o Partido Comunista Chinês, o maior movimento de direitos civis de que se tem notícia, com mais de 400 milhões de chineses, então, anunciando ali cartas de repúdio ao Partido Comunista Chinês. Nesse sentido, ela falou que quando ela trabalhava como diplomata, porque ela fez carreira diplomática, como ela trabalhava na embaixada chinesa no Paquistão, então ela viu em 89, quando ela estava trabalhando ali no Paquistão, imagens do massacre da Praça da Paz Celestial na BBC, aquela imagem do homem do tanque que ficava na frente da fileira de tanques, e ela disse que no dia seguinte, justamente, veio ordens: todo mundo tem que estudar tal e tal texto da liderança, todo mundo tem que refazer o juramento ao partido. Na embaixada, no dia seguinte. Ela disse que ela não fez, que foi quando ela eventualmente se afastou, saiu por ali via Paquistão, foi para o Ocidente, foi fazer outras coisas e eventualmente se tornou então ativista por direitos humanos. Mas ajuda a gente a entender que são ordens desse cunho que normalmente carregam um significado simbólico. Isso posto, agora que a gente tem as informações do artigo em mãos, Manu, e esse artigo aqui do lado, uma exclusiva do Epoch Times, então, com insiders próximos ao Exército de Libertação Popular, o que eu te pergunto é para ajudar a gente a entender. Normalmente são muitos nomes chineses, mas tenta ajudar a gente a focar especificamente, então, e entender essa tensão. Porque muitos analistas falam que isso é, na verdade, uma manifestação de rixas internas que já estavam ali abaixo da superfície, mas que com esse expurgo tão midiático de Jiang Youxia na quinta-feira da semana passada, ou pelo menos se tornou público na quinta-feira da semana passada, vem à tona. Quais são as análises quanto à guerra faccional, ruptura, atritos dentro do Partido Comunista Chinês e dentro das Forças Armadas que ajudam a gente a entender as forças que estão ali dentro, pró-Xi Jinping, contra o Xi Jinping, o que foi esse expurgo?
Perfeito, Marcos. Bom, eu vou ter que fazer uma breve digressão, mas eu prometo ser o mais rápida possível, justamente para fazer o público entender e entender o que esses analistas se referem. Como eu comentei, tiveram várias matérias publicadas pelo Epoch Times, entre elas teve uma matéria muito importante publicada pelo Gregory Copley, e ele possui um instituto de análise internacional ali nos Estados Unidos, inclusive presta alguns serviços não somente para o governo americano, mas também para outros governos, serviços de consultoria. E uma análise bem interessante que ele fez foi justamente sobre como tudo isso que aconteceu, esse expurgo de Jian Youxia, acabou trazendo à tona a instabilidade do setor militar do Partido Comunista Chinês. E por que ele disse? Por que ele disse isso? E é justamente agora que a gente vai para a digressão. Porque ali no início do mandato de Xi Jinping, ele começou a retirar várias pessoas do poder que não eram alinhadas com o seu governo. Ele começou a colocar no lugar, então, pessoas que eram alinhadas com a sua ideologia e com o seu mandato em geral. Só que nos últimos tempos, o que a gente tinha percebido era justamente que os expurgos não estavam mais acontecendo somente com pessoas que não eram alinhadas com Xi Jinping, mas estavam acontecendo com pessoas que eram muito próximas de Xi Jinping, o que começou a chamar bastante a atenção dos analistas. Aos poucos, várias informações foram sendo divulgadas, então constatou-se realmente que estava tendo uma briga faccional ali dentro das Forças Armadas, dentro do Partido Comunista Chinês de uma forma geral ali, mas principalmente dentro das Forças Armadas. E basicamente existiam duas facções. Uma facção era liderada por Xi Jinping e a outra facção ela era composta principalmente por 3 membros, que era o Jian Youxia, esse general agora que foi expurgado, Hu Jintao, que é o ex-líder do Partido Comunista Chinês, e Wei Jiabao, que servia como premier durante o mandato de Hu Jintao. E basicamente o que aconteceu é que nos últimos tempos, então, esses aliados de Xi Jinping que estavam sendo retirados do poder, eles estariam sendo retirados através dessa facção, que seria essa facção anti-Xi Jinping, da qual Jian Youxia faria parte. Agora, um ponto bem importante aqui é que no ano passado, vários outros indícios começaram a surgir de que realmente Xi Jinping estaria perdendo o poder, e um dos mais importantes foi quando a Xinhua, ali no meio do ano, publicou um anúncio dizendo que uma reunião muito importante do Politburo tinha acontecido e que eles decidiram... Do Partido Comunista, só para ficar claro para o público. Perfeito, Marcos, obrigada. Então, basicamente, a Xinhua fez uma publicação dizendo que uma reunião muito importante do Politburo tinha acontecido e que eles decidiram criar um grupo para coordenar todas as comissões que tinham sido criadas por Xi Jinping. Acontece que o ponto ali é que essas comissões que haviam sido criadas por Xi Jinping era justamente para aumentarem o poder de Xi, para que ele conseguisse comandar vários setores dentro da China e centralizar o poder sobre ele mesmo ali. E por isso, justamente, que chamou bastante atenção o anúncio da criação de um grupo que iria controlar essas comissões. Foi a primeira vez que a gente teve uma declaração oficial ali dentro do Partido Comunista Chinês e que evidenciava realmente que Xi Jinping estaria perdendo o poder. Depois disso, vários outros expurgos aconteceram. No final do ano passado, 9 generais foram expurgados. Todos eles haviam sido indicados por Xi Jinping, eram pessoas muito próximas de Xi Jinping. Entre eles, a gente tinha He Weidong, que era o militar mais próximo de Xi Jinping e que ele era o vice-presidente da Comissão Militar Central, ou seja, ele tinha o mesmo cargo que o Jian Youxia, que agora também foi expurgado. Só que nesse momento, de acordo com os analistas, o Xi Jinping então estaria com um poder muito, muito enfraquecido ali dentro das Forças Armadas. No entanto, querendo manter uma certa estabilidade, pelo menos uma estabilidade aparente, esses outros líderes da facção oposta de Xi Jinping, eles não retiraram Xi Jinping do seu poder totalmente, deixaram ali ele pelo menos simbolicamente para tentar passar essa imagem de estabilidade. O que aconteceu basicamente foi que Xi Jinping, por estar ali ainda no poder, conseguiu retomar a força dele, principalmente ali dentro do setor militar, e acabou retirando esses 2 generais. Então, basicamente, agora, de acordo com essas análises dos especialistas ouvidos pelo Epoch Times, principalmente o Gregory Copley, chegou a falar sobre isso. Até não sei se a gente não tem essa reportagem para mostrar aqui na tela, mas o que ele aponta é que com o expurgo de Jian Youxia, a estabilidade que o Partido Comunista Chinês estava se esforçando tanto para passar nos últimos tempos, pelo menos essa aparência de estabilidade, ela foi totalmente quebrada, porque não somente o mundo exterior conseguiu ver as crises internas que estão acontecendo ali, as disputas entre as facções, como também as pessoas ali dentro do país, a população chinesa pôde ver isso. Então, o ponto principal dele é que tudo isso poderia servir como uma abertura
para que a insatisfação popular aumentasse, para que as pessoas se sentissem mais encorajadas a se manifestar, a organizar manifestações públicas, justamente por conta de ter vindo à tona essa instabilidade do partido para todas as pessoas, inclusive dentro do país. Não, perfeito, é sensacional a análise que vem do Gregory Copley, que você comentou agora para o Epoch Times. Também Michael Zhuang, que é o autor que coletou essas fontes exclusivas então dentro da China e também detalhou isso com base em outros analistas. Agora, um dos pontos que fica à tona nisso aí, Manu, é a questão de Taiwan, porque existe uma discussão que é, ora, Xi tendo mais controle das Forças Armadas e aparentemente fazendo uma recuperação então do poder dentro do partido, depois de muitos expurgos de generais e altos oficiais associados a ele agora expurga gente que parece ser da facção oposta. Em meio a essa especulação, em meio a esse clima, em Xi Jinping eventualmente, após esses expurgos, qual a sua análise? Que informações a gente tem, que análise você traz, Manu, em termos de possibilidade de invasão a Taiwan? Aumenta ou diminui com essa aparente afirmação do Xi sobre as Forças Armadas? Ele precisaria disso para realizar uma eventual invasão a Taiwan? Ou, por outro lado, também existe a possibilidade justamente de que, com descontentamento na hierarquia, porque tinha muita gente que era próxima dos expurgados, isso reduza o controle dele para fazer uma ação tão drástica? Bom, Marcos, basicamente nós temos duas análises que estão sendo feitas desse cenário da questão de Taiwan. O primeiro deles é que isso, na verdade, poderia acabar retardando uma tentativa de invadir Taiwan justamente por conta da instabilidade que a gente tem ali dentro. Como a gente comentou ali no início, existe essa questão de uma insatisfação muito grande, inclusive várias pessoas tirando sarro de Xi Jinping, algo que jamais foi visto antes. As pessoas realmente tinham uma obediência e um medo muito grande de Xi Jinping, por isso não acontecia esse tipo de coisa dos soldados zombarem de Xi Jinping, algo que, de acordo com essas fontes, agora estaria acontecendo. Então, não somente tem essa desinstabilidade, como tem essa descrença no setor militar de que Xi Jinping poderia realmente liderar eles por uma invasão ou qualquer tipo de ação militar. Agora, outra questão realmente que poderia atrasar é que, enquanto Xi Jinping tem realmente se livrado de todas as pessoas que poderiam competir com ele de alguma forma ali no setor militar, ele também está se livrando de todos os generais mais poderosos ali, digamos, e são todos os generais que possuem algum tipo de experiência no campo de batalha. Por exemplo, Jiang Youxia e Liu Jianli, que foram esses generais que foram agora expurgados, eles eram os únicos generais, os últimos generais ali, que realmente possuíam essa experiência no campo de combate. Por exemplo, agora a gente tem ali o Xi Jinping e o Jiang Zemin. O Jiang Zemin, ele é uma pessoa que só tem uma experiência política, ele não tem experiência real de combate. Por isso, justamente, os analistas veem essa questão como muito delicada para Xi Jinping, porque ele está realmente se livrando de todas as pessoas que teriam competência para ajudar ele nessa invasão, que seria bem complicado. E, inclusive, vale destacar, isso não foi necessariamente uma escolha de Xi Jinping, mas acabou acontecendo porque o He Weidong, que foi eliminado no final do ano passado, que era esse aliado muito próximo de Xi Jinping, ele era a principal pessoa encarregada de cuidar dessa tentativa de anexar a ilha de Taiwan. Então, quando a gente teve a retirada dele, as chances de Xi Jinping conseguir realizar isso até 2027, que era o plano original, elas caíram drasticamente justamente porque ele era uma das principais pessoas que lidava com isso. Agora, a outra análise de alguns especialistas é que isso poderia acelerar a tentativa de Xi Jinping de invadir a ilha justamente por uma ignorância. Justamente porque vários desses generais muito qualificados e que tinham experiência de combate real, eles foram retirados e só sobrou pessoas ali que têm uma experiência política. Essas pessoas, então, de acordo com esses analistas, não teriam a competência necessária para orientar Xi Jinping, para conciliar ele corretamente. E a questão principal ali é que, de acordo com essas fontes escutadas ali pelo Epoch Times, ouvidas pelo Epoch Times, atualmente acredita-se dentro do Partido Comunista Chinês de que eles não teriam a força necessária para enfrentar os Estados Unidos caso a China então resolvesse tomar a ilha de Taiwan. E até vale acrescentar um ponto aqui, Marcos, de acordo com várias dessas informações que foram retiradas ali de dentro da China pelo Epoch Times, e na verdade isso já tem sido falado há um bom tempo, um dos principais pontos de discussão entre Xi Jinping e Jiang Youxia, que lá no início eram amigos, era justamente porque Jiang Youxia não acreditava que a China, no momento, teria a força necessária para combater contra os Estados Unidos. Então, o principal ponto dele era de que Xi Jinping estaria ficando louco de tentar fazer essa anexação num tempo tão curto. A ideia dele seria que, talvez se a gente tivesse um tempo bem mais estendido, talvez as forças armadas da China pudessem se preparar, mas num tempo tão curto eles não teriam chance. E
e isso acabaria destruindo então com as forças militares da China e justamente aí que se iniciaram os atritos. Interessantíssimo. Posso falar? Baita trabalho, excelente trabalho também do Michael Zhuang, que trabalhando então com as fontes do Epoch Times lá na matriz americana de dentro da China, um excelente trabalho. Quem conhece a história do veículo sabe, o Epoch Times, ele próprio fundado por sobreviventes do regime chinês e agora utilizando essa rede de contatos então para reportagens originais como essa, sensacional. A reportagem também está vindo em português, já deve estar no ar no site da Epoch Times Brasil, então traduzida da matriz americana. Manu, muito obrigado por ajudar a gente a